Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na programação do canal Próxima Parada. O Jornal do Ônibus edição da manhã está no ar e esses são os nossos principais destaques. Linhas de ônibus de Vitória da Conquista, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro passam por alterações de horários e itinerários. Prefeitura do Rio anuncia operação especial do BRT para atender público do Rock in Rio. Ministério Público de Contas de Sergipe recorre de decisão que arquivou a investigação sobre a compra de 15 ônibus elétricos para Aracaju. Eleições 2026. O assunto de hoje, tarifa zero e gratuidades no dia da votação. No noticiário internacional, Marco Polo celebra a venda de 500 ônibus elétricos na Austrália por meio da Volgren. E ainda, as vagas de emprego disponíveis no setor rodoviário. O Galo já cantou. Prepare o seu café da manhã que o Jornal do Ônibus edição da manhã está apenas começando. Vem com a gente. A Prefeitura de Vitória da Conquista, na Bahia, anunciou que as linhas D30, Vilas Serranas, e D33, Conquista 6, retomaram seus horários habituais, enquanto a linha R65 Iguá teve as primeiras viagens do dia antecipadas para facilitar o deslocamento dos passageiros ao centro nas primeiras horas da manhã. Em Belo Horizonte, lá em Minas, entrou em vigor a tabela de horários do período de férias, válida até o dia 1º de agosto. A medida contempla todas as linhas do sistema convencional e suplementar que operam nos dias úteis, com uma redução média nas viagens em 7,4%, devido à queda na demanda durante o período de férias escolares. Na cidade de São Paulo, a linha 7009/10, Jardim São Lourenço, Jardim Ângela, passou a atender novas ruas da Zona Sul nos dias úteis, ampliando a cobertura para moradores e instituições de ensino da região. Também na capital paulista, a partir do próximo dia 2 de agosto, a linha 546L/10, Jardim Luso, Terminal Santo Amaro, deixará de fazer a ligação direta entre os dois pontos aos domingos, sendo substituída pela nova linha 546L/21, entre a Praça Tito Pacheco e o Terminal Santo Amaro. Com isso, os passageiros vão precisar realizar novas integrações com outras linhas para completar o trajeto. No Rio de Janeiro, a Prefeitura retomou a operação da antiga linha 222, agora identificada como LECD 155, ligando o Grajaú ao Gamboa, com micro-ônibus e um itinerário ampliado. Além disso, outras 10 linhas da Zona Oeste e Central passaram por alterações, incluindo aplicações de trajetos, mudanças de pontos iniciais e finais, retomada de atendimentos e ajustes em linhas noturnas, com o objetivo de melhorar a oferta de transporte lá na região e ampliar a integração para os passageiros. Nestes casos envolvendo o transporte coletivo lá de Vitória da Conquista, Belo Horizonte, Rio e São Paulo, para você que é passageiro, é importante ficar ligado nessas mudanças para se programar e pegar o ônibus certo na hora certa quando for sair de casa. A Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro também regulamentou a operação de 3 linhas especiais do BRT para atender ao público do Rock in Rio 2026. Os serviços funcionarão nos dias do festival, ligando os terminais do sistema ao Parque Olímpico, com ônibus articulados e uma tarifa de R$ 29,00, paga exclusivamente pelo sistema Jaé. A operação contará com horários especiais em algumas estações e foi planejada para transportar até 100 mil pessoas por dia. Em Sergipe, o Ministério Público de Contas do Estado recorreu da decisão que arquivou a investigação sobre a compra de 15 ônibus elétricos e 7 carregadores pela Secretaria Municipal de Transportes de Aracaju, capital do estado, no valor de R$ 56 milhões. O órgão questiona a adesão da ATA aos preços de Belém, apontando possíveis indícios de sobrepreço e falta de estudos técnicos sobre essa compra, pedindo a reabertura do processo para uma nova análise. No noticiário internacional, na Austrália, a Volgren, fabricante controlada pela Marco Polo,
apresentou novos modelos de ônibus durante a Australasia Bus Coach Expo 2026, incluindo veículos elétricos e rodoviários. A empresa também celebrou a entrega de seu ônibus elétrico de número 500 para o transporte público australiano, reforçando sua atuação no segmento de mobilidade e emissão zero de poluentes. Na Escócia, a operadora McGill's Buses entrou na justiça para contestar a distribuição de 45 milhões de euros em subsídios destinados para a compra de ônibus elétricos. A empresa afirma que o seu projeto, baseado em veículos fabricados localmente na Escócia, foi rejeitado, enquanto concorrentes receberam recursos para adquirir ônibus elétricos da China. O governo escocês defende que a seleção seguiu os critérios do programa e informou que não comentará o caso enquanto a ação judicial ainda estiver em andamento. Ainda hoje no Edição da Manhã, Eleições 2026, e veja também as vagas de emprego disponíveis no setor rodoviário. Na sequência você confere as notícias em manchete do setor. Voltamos em instantes. As tarifas do transporte coletivo metropolitano de Florianópolis, em Santa Catarina, sofreram reajuste de 6,85%. A tarifa do transporte coletivo de Bauru, no interior de São Paulo, subiu para R$ 6,25. A Prefeitura Municipal anunciou um aporte de R$ 20 milhões para as empresas por meio de um subsídio, custeando as passagens pelo valor de R$ 1 por passageiro. A Prefeitura de Cascavel, no Paraná, ganhou o selo de Cidades Inteligentes por investimentos em ônibus elétricos. O transporte coletivo de Maringá, no Paraná, perdeu 50% de seus passageiros nos últimos 5 anos. Essas foram as principais notícias em manchete desta manhã. Hora da gente falar de emprego aqui no JU Manhã. As empresas Gontijo e Viação Águia Branca estão com mais de 500 vagas de emprego abertas em diferentes áreas, refletindo a expansão das operações e a necessidade de reforçar o seu quadro de funcionários, principalmente quando se fala em motoristas. A Gontijo está oferecendo 391 vagas, todas elas em Minas. Sendo dessas 391, 360 para motoristas, além de oportunidades em manutenção, atendimento e serviços de apoio. Já a Aviação Águia Branca disponibiliza 205 vagas, distribuídas entre Espírito Santo, Minas, Rio, Bahia e São Paulo, para cargos operacionais, administrativos, comerciais, motoristas e de manutenção. O aumento das contratações também é impulsionado pelo período de férias escolares e pela expectativa, no caso da Águia Branca, de expansão de suas operações, para assumir as linhas da antiga Itapemirim, conforme decisão judicial que ainda está em fase de transição. Os currículos você pode enviar nos sites nas abas Trabalhe Conosco de ambas as empresas. Vamos falar agora de eleições. Olha só esse tema. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estuda incluir a tarifa zero no transporte público entre as principais propostas para as eleições deste ano. Eu vejo que não somente ele, acho que todos os candidatos vão tentar seguir essa lógica, tentar seguir esse ritmo para conquistar votos. Mas vamos lá. O próprio presidente criticou essa ideia lá em 2006. No entanto, o Lula encomendou um estudo ao Ministério da Fazenda sobre a viabilidade de criar um sistema único de mobilidade, inspirado no SUS, com financiamento público e adesão voluntária dos municípios. A proposta ganhou força porque a tarifa zero já foi adotada por dezenas de municípios aqui do Brasil e conta com amplo apoio popular e político. Defensores afirmam que a medida reduz os gastos das famílias, amplia o acesso a serviços essenciais, estimula a economia local e beneficia principalmente a população de baixa renda. Por outro lado, críticos alertam para o alto custo da implementação, estimado entre 78 bilhões e 200 bilhões de reais por ano, além dos possíveis impactos nas contas públicas, aumento da carga tributária e riscos de inflação.
O debate deve se intensificar durante a campanha eleitoral deste ano, tanto presidencial, governador, senador, etc., tornando a tarifa zero uma das principais pautas da disputa para a cadeira presidencial deste ano. Mas eu peço aqui a reflexão de vocês, né? Vamos fazer aqui uma reflexão. Será que vale a pena bater nessa tecla de criar um SUS, né? Um SUS não voltado à saúde, mas voltado para a mobilidade? A gente vê a situação do SUS aqui no Brasil, né? A precariedade que é. Será que seria bom, será que seria interessante a gente ter essa precariedade também no transporte público, que já não é grande coisa, né? Vamos concordar, né? Mas assim, usando aqui duas cidades como exemplo, né? Cidades que já têm tarifa zero. Caucaia, no Ceará, é a maior cidade do Brasil com tarifa zero no momento em atuação. É um programa que dá super certo por lá, funciona muito bem, e que virou lei no município. A Prefeitura de Caucaia anunciou que a tarifa zero agora é lei na cidade, né? Passou de ser uma medida provisória e é uma lei, né? Faz parte agora do próprio sistema de transporte público. No entanto, a gente mostrou aqui na semana passada no canal que São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, começou a reduzir, né? Começou a reduzir o número de passageiros na tarifa zero, criando uma espécie de cadastramento, justamente porque a própria tarifa zero estava deixando o sistema de ônibus precário, tinha trazido diversos problemas para a empresa operadora e também para o município. Então, assim, esse assunto de tarifa zero tem que ser colocado na balança e avaliar os pontos positivos e negativos e entrar num denominador comum. Agora é esperar as eleições para a gente ver o que os políticos vão tratar desse assunto, o que os políticos vão conversar sobre esse assunto e tomar alguma decisão, alguma medida que, Deus queira que seja assim, beneficie nós, usuários e trabalhadores que dependem do transporte público. E falando em transporte público, nas eleições, os eleitores da região metropolitana do Recife, lá em Pernambuco, terão ônibus gratuitos nos dias de votação, nas eleições deste ano. A medida foi confirmada pelo governo do estado após uma solicitação do Tribunal Regional Eleitoral e tem como objetivo facilitar o acesso aos locais de votação, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os horários da gratuidade ainda serão definidos. O tribunal também solicitou que as prefeituras de Caruaru, Petrolina e Garanhuns adotem a mesma iniciativa. Até o momento, o benefício não inclui o metrô do Recife, cuja participação ainda está em análise. E no estado do Rio, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado regulamentou a gratuidade do transporte público em cumprimento a uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral baseada em entendimento do STF. A medida vai valer para os ônibus municipais e intermunicipais, trens, metrôs, barcas, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, caso haja. Os serviços deverão operar com programação semelhante à de dia útil, evitando uma redução da oferta. Além disso, o governo do estado e as prefeituras terão de apresentar à Justiça Eleitoral o planejamento da operação, incluindo linhas, horários e itinerários e a forma de funcionamento do transporte gratuito. E vai aqui mais uma reflexão. Não é opinião, é reflexão, né? Para a gente não se contradizer por aqui. Eu vejo, né, nessa situação, analisando tudo isso aqui, que é muito engraçado, né, que para fazer a população sair de casa para votar em político, muitas vezes bandido e safado, todo e qualquer tipo de governo oferece ônibus gratuito, né? Para sair de casa para votar tem que ter ônibus gratuito. Agora, para o trabalhador sair de casa e ir trabalhar, não pode ter ônibus gratuito, né? É um tema também a ser pensado e ser feita a reflexão. Pensamento do dia. Nem toda parada é atraso. Algumas existem para você respirar e seguir melhor. Bora lá encarar mais um dia, minha gente. Termina aqui o nosso JU Manhã. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Não é inscrito ainda, se inscreva e, claro, ative as notificações. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada e também do canal Ingabus. E não esqueça, prepare o seu café, tome aquele café caprichado, aquele pãozinho francês, um pãozinho de queijo, quem sabe, e vamos encarar esse dia que ele está só começando. Um dia abençoado, iluminado, radiante para todos nós
E até logo mais, ao meio-dia, com JU Edição da Tarde com mais notícias para você. Até mais, a gente se vê. Um ótimo dia para todos vocês.